Bem-vindos a mais um Gastronomia Sem Mimimi. Hoje nós estamos com um convidado mega especial, de peso, é o Mauro Balbino. Eu tô aqui com a biografia dele, tô até com a cola na mão porque não coube, não consegui gravar, de tanta informação que tem. Ele é formado em Ciências Contábeis, atualmente sócio de 9 empresas, vice-presidente do NEMPA, que é o Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre, diretor de inovação da CIPA e vice-presidente da Federaminas Jovem. Muito bem-vindo. É nóis, muito obrigado pelo convite. Recebi essa convocação aí na semana passada, na verdade já tinha chamado e não é? A gente marcou a data definitiva semana passada e tô aqui para bater um papo com a turma aí, ajudar no que eu puder, o pessoal dos restaurantes aí que você mentora e os novos que vão vir com certeza aí. Perfeito. Se vocês quiserem perguntar, aqui é jogo limpo, transparente. Maravilha. Para os mais íntimos, é Maurinho, posso chamar dessa forma? Claro, com certeza. Ele é especialista em cultura empresarial e está aqui para falar um pouco para a gente como implantar uma cultura forte na empresa. Mas vamos começar do começo? Conta para a gente um pouco da sua história, da onde você vem e como que você chegou até aqui. Tá, vamos lá. Eu sou aqui de Pouso Alegre mesmo, nascido, criado, sempre morei aqui, nunca morei fora de Pouso Alegre. Sou bairrista mesmo, tanto que eu tô envolvido aí em muitas ações, núcleo de empreendedorismo da cidade, associação comercial, porque eu acredito muito que a gente fortalecendo o que a gente tem por perto, a gente cresce junto, né? Perfeito. Então, colaboro com quem está perto de mim mesmo, sou bairrista, quero que as pessoas ao meu redor cresçam, porque assim a gente cresce também. Então, sou de Pouso Alegre, sou formado em Ciências Contábeis, né? Minha família toda também daqui. A minha primeira empresa, eu tinha 27 anos, então não nasci empreendedor, isso é muito importante a gente falar. E o que eu costumo falar para todo mundo? Empreendedor é uma atitude, não é ter um CNPJ. Eu sempre fui empreendedor. Sim. Todas as empresas que eu trabalhei, desde os meus 18 anos, sempre trabalhei com escritório de contabilidade ou software para escritórios, eu sempre empreendi lá dentro. Perfeito. Sempre querendo fazer a mais, sempre querendo pegar mais tarefas. Eu costumo falar que eu sempre vesti a camisa de verdade das empresas que eu atuei. E isso me fazia crescer muito dentro da organização. O que o dono quer de um funcionário? Exatamente isso. Senso de dono. Você pegue aquilo e cuide, como se fosse seu. Então, essa é a minha pequena jornada ali desde o começo. Fui CLT por muito tempo, 10 anos aí. E o primeiro negócio que eu abri não deu certo. Olha que coisa interessante, né? Parece, no Brasil, é uma coisa muito comum. Uhum. E realmente E ele não deu certo porque eu quebrei. Isso é interessante. Lá atrás já, a cultura me perseguia. Não deu certo porque a visão de futuro minha e do meu sócio naquela época não estavam congruentes. Elas estavam assim, ó. Perfeito. E aí a gente, com um ano de sociedade, era uma consultoria para escritórios de contabilidade, com um ano de escritório, estava legal, a gente estava ganhando dinheiro, mas eu queria ir para a direita e ele queria ir para a esquerda. Sem viés nenhum político aqui, tá? Perfeito. Só caminhos distintos mesmo. Que fique claro. E aí eu cheguei nele, falei, ele topou na hora, falou, não, legal, a gente tá realmente com visões diferentes, é meu amigo até hoje. E aí eu voltei pro mercado de trabalho, trabalhei mais 1 ano e meio em escritório e depois voltei a empreender. E aí tudo aconteceu, né? Aí tudo aconteceu. Não, bom demais. A pergunta que não quer calar, acho que é a pergunta de $1 milhão. Olha só. Como administrar 9 CNPJs. Eu vou até complementar. Você já falou algumas vezes, ele é meu mentor, tá, gente? Ele é meu mentor. E você já falou várias vezes a diferença, eu acho que entra muito entre a diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Cara, fala um pouco pra gente como administrar isso e a diferença dessas duas palavras. Porque assim, ó, empreendedor é uma atitude, como eu falei. Não é ter um CNPJ. E é uma das habilidades, na minha opinião, de um empresário. O empresário ele tem um conjunto de habilidades que o empreendedor não. O empreendedor é atitude, é fazer tarefas difíceis, é fazer o que pouca gente faz. Iniciativa, perfeito. Proatividade. Isso é empreender. Isso. Agora, eu ter uma empresa e ser empresário, eu tenho que entender de pessoas, eu tenho que entender um pouco da parte financeira para eu tocar o negócio, eu tenho que entender de marketing, para eu entender para onde o meu negócio vai, Perfeito. De branding um pouquinho, para eu entender como que minha marca vai conversar com o público. Então eu tenho N habilidades e empreender é uma delas para eu ser empresário. Por isso que muita empresa no começo fica capenga.
Porque o cara é empreendedor, Muito empreendedor. ele não tem as características para ser um empresário. Na verdade, não é característica, é habilidade. A gente treina, dá para você treinar, todas elas dá para você treinar. Então, até tem um vídeo que eu faço um círculo, como se fosse uma pizza. Perfeito. Cada pedaço é uma habilidade, né? Todas são importantes. Algumas são mais que as outras, eu concordo. Mas quando você consegue atingir esse círculo e entender ele, principalmente, tem coisa que dá para você terceirizar, não tem problema. Sim. Né? Financeiro, dá para eu chamar uma empresa para me ajudar no financeiro, mas eu tenho que entender pelo menos. Senão qualquer número que me der ali é um número. Você aceita. Né? Então, voltando agora no começo da pergunta, né? Como administrar 9 empresas, né? Hoje eu estou à frente aí de 9 negócios, segmentos totalmente distintos, desde delivery de comida, distribuição de chopp, agência de marketing, agência de tráfego pago, enfim, são vários negócios. Auditoria tributária, que minha formação, como o Júnior disse, é ciências contábeis, então tem um negócio, tanto uma auditoria quanto um escritório de contabilidade que tem no nosso grupo também, que a gente é sócio. E a forma que eu entendi, mesmo que inconscientemente, que eu conseguia administrar tudo isso, era através de cultura. Perfeito. Todos os nossos negócios têm culturas muito parecidas. E aí, o que é cultura, né? Vamos já tocar o barco. Vamos já tocar. Só eu traduzir primeiro para eles a questão do empreendedor e empresário. Porque assim, o Mauro ele é especialista em cultura empresarial e a gente vai falar muito sobre isso. Para você que quer abrir um restaurante, que quer abrir uma hamburgueria, que quer abrir, você ser empreendedor é uma característica muito importante. Mas não é só isso. Você precisa estudar. E tudo é treinável. Tudo é treinável. Na minha metodologia, os 2 P's da gastronomia é processo e pessoas. E para tudo você precisa de um processo. E dá para você criar isso para o financeiro, para a cultura, para a cozinha. E o restaurante, a hamburgueria, a pizzaria, ela é científica, ela é matemático. Não é emoção. A emoção você tem que passar para a comida, mas uma vez você acertando a receita, você precisa seguir aquilo, tem que padronizar, tem que pesar, tem que controlar. Então, as características de empreendedor é muito importante, é isso que vai fazer você tomar a iniciativa para abrir um restaurante, mas você precisa das outras características para manter o seu negócio. É fundamental, você precisa das outras características. Não precisa ser um especialista em tudo? Não precisa. Mas você precisa conhecer sobre a parte financeira, sobre o marketing, sobre cultura, sobre processo, sobre indústria. Você precisa aprender. Agora, falando sobre cultura. O que é cultura? Olha, cultura, na minha concepção, é um conjunto de costumes. E isso eu não estou falando nem só para uma empresa. Estou falando de um país, de uma nação. Cultura é um conjunto de costumes. Perfeito. E como que eu crio costume? A própria palavra fala, eu me acostumo. Então eu crio hábitos. Então os meus hábitos levam a um conjunto de costumes que moldam a minha cultura. E como que eu vou lapidar esses costumes para que eles virem hábitos? Aí eu me cerco com os meus valores. Como que eu crio valores na minha empresa? Isso tem que sair da essência dos sócios. Perfeito. Os sócios têm que mostrar a sua essência. Eu costumo falar que tem uma frase que ela pode resumir todos os valores. Eu só tenho o que eu tolero. Perfeito. Se isso nortear os seus valores e você seguir os seus valores como leis dentro do seu negócio, com certeza as coisas vão acontecer como você quer que aconteça. Se você não faz isso intencionalmente, alguém está fazendo por você. Perfeito. Né? Então, eu, por exemplo, eu não estou dentro das minhas empresas. Em quase nenhum momento. Porque são 9, como que eu vou estar? Tem nem como, né? E raramente estou dentro delas. Estou em contato diário com sócios, com gestores, mas eu não estou lá dentro. O que é a cultura dentro de uma empresa? É o chefe invisível. Nada mais do que isso. É o que as pessoas fazem quando você não está lá. Isso é a cultura da empresa. E para você moldar isso, tem que ser intencional. O cara da hamburgueria lá, pega, o cara da minha cozinha é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Você só tem o que você tolera. Perfeito. Se você tolerou isso, isso agora faz parte da cultura da sua empresa. Pessoas preguiçosas. Exatamente. Você não quer pessoas preguiçosas? Escreve os seus valores. Se isso te incomoda muito. Sim. Eu não aceito, eu não quero, isso não faz parte de mim. Vai lá. Um dos nossos negócios, que é a Next, a gente fez um rebrand agora no começo do ano. E o primeiro valor só temos o que toleramos. E a gente tem alguns valores lá, e um deles somos inquietos. E não é só a palavra, só a frase somos inquietos. A gente explica cada valor desse num texto.
Perfeito. O que é somos inquietos? Queremos fazer mais, Atitude. não aceitamos pessoas medíocres. E aí, medíocre, pessoal, não é uma ofensa. Importante deixar claro isso. É estar na média. Isso. O nota 6, ele é medíocre, ele está na média. Eu não quero ninguém na média. Eu quero nota 9,5, 10. Perfeito. E para estar com a gente tem que ser pessoas assim. Pessoas que querem estudar à noite, depois do horário, para trazer coisa nova para o negócio. Essas pessoas vão crescer. Seja dentro da nossa organização, das nossas empresas, ou fora, não tem problema nenhum. Isso. Mas eu prefiro ter uma pessoa muito boa por 1 ano comigo do que ter 10 mais ou menos. E é muito mais caro você ter pessoas ruins. Com certeza. O profissional bom, ele é mais caro. Você vai ter que pagar mais porque ele não tolera a questão da tolerância. O profissional bom não tolera trabalhar com pessoas medíocres. Perfeito. Em empresas medíocres. Perfeito. Então, para você ter o profissional bom, você vai ter que pagar mais. Mas essa pessoa entrega muito mais. Traduzindo a questão cultural, a questão de costumes para dentro do restaurante, por exemplo, uma resposta que você dá para o funcionário, dá para o cliente, isso cria uma cultura. E quando você não estiver lá, eles vão fazer a mesma coisa. Exemplo, o cliente chegou e reclamou do ponto da carne. Eu já vi, já aconteceu de muitos donos de restaurantes falar assim, não, fala para ele que é assim mesmo, esse é o nosso padrão. Pronto. Uma vez estabelecido, para o colaborador é muito mais fácil seguir aquele padrão. E ele vai seguir esse padrão todas as vezes, ele não vai ouvir o que o cliente tem para dizer. E isso cria uma cultura. Isso é uma coisa ruim. E as coisas boas também. Se você chega entusiasmado, animado, motiva a sua equipe, mesmo que não seja de forma intencional, aquilo vai criar um costume, vai criar um padrão para aquilo. Perfeito. E aí a gente vai agora para a figura do líder, ou dos líderes, porque o líder não é só o dono. Líder é um gestor, é um supervisor, às vezes um operador, ele vira um líder na empresa. Perfeito. Por quê? Exemplo, eu só acredito em liderança, por exemplo. Não acredito em outra coisa. Entra na diferença de líder e chefe. Perfeito. O chefe manda e faz assim, mas eu não faço assim. Isso. Chega às 9, mas eu não chego às 9. Perfeito. E não que o chefe tenha que chegar primeiro que todo mundo, não é isso. Mas se ele falou que chega às 9, é ser pontual. Ó, você entra às 8, eu entro às 9, mas eu todo dia, 9 horas, eu tô lá dentro do estabelecimento. Isso. E ele também não aceita que a pessoa que falou que chega às 8, chegar às 8h30. Exato, porque ele dá o exemplo. Agora, se você não dá o exemplo, esquece. Não vai. Não adianta você ficar batendo no colaborador, pedindo uma coisa que você mesmo não faz. Isso não funciona. Porque a cultura é essa. A cultura é chegar atrasado. Acabou. É isso que nós estamos falando, questão de ser intencional ou não. Se você não faz de forma intencional, de forma clara, essa desorganização, isso é a cultura da sua empresa. Essa empresa é uma empresa desorganizada. Essa empresa ninguém chega no horário. E quando você não tem isso escrito, a todo momento alguém está escrevendo na cabeça. Perfeito. Se você não tem a cultura, o seu código de cultura desenhado, mostrando o que você aceita e o que você não aceita, a cada momento vai criar-se uma nova regra. Uhum. E aí qualquer coisa vira regra, né? O que você aceitou ali vira regra. Agora, quando você tem um manual para você seguir, como lei, exemplo. E o que eu falo que é muito importante? A gente tem lá, dos valores da Next. Respeito, ele não é favor, é obrigação. Perfeito. Só que o que é falta de respeito, na sua opinião? Olha para vocês verem como que é dúbio. O que é uma falta de respeito? Me dá um exemplo de uma atitude. Não respeitar o horário, por exemplo. É uma falta de respeito. Olha para mim, o que é falta de respeito? Pessoas que trabalham no mesmo ambiente não dão bom dia uma para outra. Eu acho uma puta falta de respeito isso para mim. Então eu não tolero isso. Eu não preciso amar o Júnior porque ele trabalha comigo. Eu não preciso ser o melhor amigo dele. Mas o mínimo que eu devo por uma pessoa, obrigação, é eu dar o bom dia para ele. Eu não preciso arreganhar um sorriso pra você todo dia. Mas eu tenho que chegar, passar por você e saber. Cara, se você ignorar a pessoa, é a pior coisa que tem. Isso é horrível. E isso também é cultura. Isso. Só que isso tem que estar explicado. O que é o valor não pode ter falta de respeito? Porque tem gente que acha que é uma agressão falta de respeito. Então tem que ser tudo... É uma coisa que eu uso sempre também. Alinhamento de expectativa. Eu falo muito sobre isso. Tem que estar alinhada a nossa expectativa. E tem que ser muito claro. Exatamente. Muito claro. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Prego isso e falo isso para todas as pessoas. E às vezes algum empresário ou outro fala para mim e fala assim, não, mas não é óbvio que ele tem que fazer isso. Não é óbvio. O óbvio para você não é óbvio para ele. Perfeito. Então isso tem que ser muito claro, tem que ser escrito. Uma coisa que a gente estava conversando antes, que eu acho que a cereja do bolo ali na parte cultura, e na verdade ela vem no início, tá? É a visão do dono.
isso aí tem que ser extraído do dono. Isso tem que ser uma verdade muito grande. Porque cultura, valor e visão não é só uma folha escrita, é o que você faz, é o que você acredita todos os dias. Então a visão do dono, vamos dar um exemplo, Júnior mentor hoje. Sim. O que o Júnior quer para daqui 5 anos para o negócio dele de mentoria? Cara, eu quero ter um mentorado em cada estado do Brasil, pelo menos. Sei lá, tô chutando aqui. Se o Júnior acredita nisso, todas as pessoas que começarem a trabalhar com o Júnior vão sentir isso dele. Não só na fala, mas nas atitudes. Quando chegar alguém com uma proposta, Júnior, tem tal coisa para você fazer. Quando o cara tem a visão muito clara e a certeza, ele topa na hora. Sim. Quando o cara só fala, mas não é o que ele sente, ele dá aquela... Ai. Isso quer dizer o quê? O papel aceita qualquer coisa. Exato. Isso é muito importante. Exatamente. É muito bonito. Você entra lá no chat GPT hoje, cultura empresarial, vai te dar um texto maravilhoso. Você imprime e cola na parede. Mas se você não for aquilo, todo mundo ao seu redor vai perceber e aquela cultura não vai ser. E olha como isso é importante. Depois que eu entendi que o que eu fazia nas minhas empresas era só sobre cultura, e aí eu fui direcionado a isso, a gente começou a pesquisar pelo Brasil e não tem uma referência sobre cultura no Brasil. Perfeito. E o que eu mais vejo... Agora nós temos. Agora vocês vão ter. Agora nós temos. Agora sim. Por favor. E assim, eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar aqui hoje, amanhã eu vou estar num podcast maior, depois eu vou estar... E assim, e a gente vai junto crescendo. Perfeito. E o que eu entendi? A cultura nas empresas era para cumprir tabela. Sim. Você entra no Google lá, como montar a cultura de uma empresa. Sim. Missão, visão, valores. Aí o cara ia lá, o que é meus valores? Ética, respeito... Isso. Proatividade. Tá bom, preenche aí. Isso, põe aí. Cola na parede. Tem que ter no quadro. Isso é bonito. Só que assim, aquilo lá daqui 2, 3 meses já não interessava mais. Só que também tem a questão do papel aceita tudo. Ele coloca lá, escreve, só que ele não é ético, por exemplo. Ele não tem respeito com os colaboradores, ele marca um horário e não cumpre, ele não cria um processo adequado. Então, não vai ser seguido. E o que é o mais legal de ter uma cultura muito bem delimitada e escrita? Você começa a atrair as pessoas que têm os mesmos valores que você. E aí, se isso casa com a sua visão, as pessoas que você atrai são pessoas, por exemplo, eu quero pessoas que trabalhem mais do que o normal. O que é trabalhar mais do normal? Não é trabalhar 20 horas por dia. É pessoa preocupada, que não... Sim, tipo assim, vou terminar isso aqui, mas dá pra terminar amanhã, então termina amanhã. Não, vou terminar hoje porque já pego outra coisa pra fazer. Que trabalhem mais durante o horário Exatamente. combinado. Que entreguem mais. Entreguem mais. Porque isso é mais importante. Porque eu tenho certeza que nenhum empresário quer ninguém se matando de trabalhar nas empresas, não. Até isso, eu sou muito preocupado com isso. Cara. Isso, as pessoas têm que ter vida. Sou muito preocupado. Se as pessoas estão muito estressadas, Sim. Ou se, exemplo, se tem um cliente que está tomando a paz da minha empresa... Sim. Eu sou o primeiro a sentar e falar, pode dispensar. Isso. Porque, para mim, o meu principal cliente é o meu colaborador. Perfeito. O que é uma empresa? E a gente falando de cultura, né? Uma cultura é moldada por quem? Pelas pessoas. Pelas pessoas. Então, se eu não entendo as pessoas e o que elas estão sentindo, Sim. A minha cultura vai começar a desandar. Exatamente. Né? E aí desanda tudo. Desanda tudo. Aí a empresa... A questão emocional das pessoas é o que mantém a empresa. A questão emocional, se elas estão bem. Não adianta hoje as pessoas separar a vida pessoal da profissional. Tá tudo interligado. E falando sobre pessoas agora e retenção de talento, que é uma coisa legal, que eu usei uma frase esses dias, e muita gente não entende esse negócio da pessoa, vou trabalhar em tal lugar para ganhar um pouco menos. Parece que é mentira. Mas eu fiz uma analogia bem legal com um jogador de futebol. Sim. Pega um jogador de futebol no auge hoje, jogando na Europa. 20 e poucos anos, no auge, jogando na Europa. Vinícius Júnior da vida. Perfeito. Qual a chance dele ir para a Arábia hoje e ganhar 10 vezes mais? Não vai. 0. Por quê? O craque, o camisa 10, o cara talentoso, ele não joga por dinheiro, ele joga para ganhar título. Ele quer estar num time campeão. Ele não quer só ganhar o dinheiro. Então, quando a pessoa realmente é muito boa e ela acredita no talento dela, ela não quer estar numa empresa onde está rodeada de pessoas ruins.
Ela quer jogar num time que vai ser campeão, que é a empresa que vai crescer 10 vezes no ano. Sim. As pessoas que vão agregar ela. As pessoas que trabalham lá agregam a vida dela. Ela já entendeu que quem cerca ela é quem faz ela crescer. Aquela empresa, mesmo ganhando menos, possibilita ela chegar melhor do mundo, porque se a empresa não ganhar o título, o time de futebol não ganhar o título, ela pode ser o melhor jogador do mundo, que ela não vai ganhar o título de melhor jogador. Então essa analogia, eu acho que ela mostra que realmente a empresa que quer crescer e que tem a cultura muito bem estabilizada e sólida, ela atrai as pessoas boas e ela retém elas. Só que aí você tem que seguir também com seus planos, né? E aí é uma outra etapa, né? Não, perfeito. Então é basicamente isso. As pessoas não estão trabalhando basicamente por dinheiro. A cultura que você cria dentro da tua empresa da tua empresa, restaurante, o que for. Às vezes você tem uma marmitaria dentro de casa e tem 2 pessoas. A cultura que você cria lá, ela pode reter ou não pessoas. E ela é criada por você. Se você não fez nada até hoje, tá na hora de começar a fazer, de forma intencional. Exato. Tá na hora de começar a fazer. E falando de reter ou não, tem que reter quem você quer, e tem que expelir quem você não quer. Perfeito. A cultura é pra isso mesmo. Cultura é pra isso. Tem gente que entra em uma semana e fala, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. E tá bom, e se tá não bate, tá tudo bem. Tem outro lugar que vai servir pra você. E falando de cultura, a gente falou de várias áreas que o empresário tem que ter. Uma frase para ficar gravada aqui pra vocês e pra vocês entenderem o quanto a cultura é importante. Sim. O que eu costumo falar? Cuide da cultura da sua empresa do mesmo jeito que você cuida do caixa. Perfeito. Porque os dois têm o poder de te quebrar. Exatamente. Os dois têm o mesmo poder de te quebrar. Se faltar dinheiro, você vai quebrar. E se faltar cultura, se não for bem delimitado, bem estabelecida, vai quebrar também. Porque começa a ter um turnover de empregado. Muito as pessoas não entendem o que está acontecendo na sua empresa. As falas não são transparentes dentro do seu negócio. As pessoas não têm expectativas alinhadas, elas vão sair do seu negócio. Elas vão sair. O nosso segmento, o segmento de food service, ele tem um dos maiores turnovers das empresas. Uhum. Então nós já temos esse problema já enraizado. Só que com a cultura você consegue reduzir isso. Igual tem muitos donos que não deixam caixa para ninguém e cuida do dinheiro e cuida da entrada e da saída. Se você cuidar da mesma forma da cultura da empresa, como você cuida do dinheiro, eu te garanto que você consegue reduzir o turnover da sua empresa. Traduzindo, consegue reduzir a saída de pessoas da sua empresa. Se você tiver a cultura bem enraizada, bem estabelecida, você consegue, igual o Mauro falou, tanto reter o bom e tirar a pessoa que está fora da cultura, está fora dos seus valores. Exatamente. Porque também tem pessoas que são treinadas para entrevista. Tem pessoas que sentam na sua frente, falam exatamente o que você quer ouvir, até ela ser contratada. Acabou a pessoa depois disso. E você tem aí 30 dias, 60 dias e 90 dias para chegar num ponto final. Você tem que preencher um formulário. Coloco isso nos meus mentorados. Tem que ter um feedback nesses 3 meses, pelo menos uma vez ao mês, se for menos, melhor. Tá? Mas com 90 dias, se você efetivar essa pessoa, eu acredito que você não tem o direito mais de mandar essa pessoa embora mais. Você teve 90 dias para treinar. Pode acontecer inúmeros outros fatores, sim. Mas se você decidiu que aquela pessoa é apta para trabalhar na sua empresa, você tem como obrigação treinar ela e fazer com que ela entre na cultura da sua empresa, se ela já não tiver. A não ser que ela viole algum dos valores ali. Perfeito. Né? Porque você também, uma coisa muito importante é como eu faço o onboarding desse funcionário quando ele entra no meu negócio. Quando a pessoa entra, eu estava até lendo esses dias, tem empresas de São Paulo que consideram o onboarding 60 até 90 dias. Olha só. E isso, assim, uma das coisas para você ser um bom empresário é ter humildade. Perfeito. É você saber aprender todos os dias. É isso que vai te manter no negócio e te manter no mercado. Para mim, o onboarding era ali um dia muito bem feito, de explicação, de mostrar os valores. Primeira semana, e depois dali já se considerava, né, um cara apto a trabalhar, mas sempre com acompanhamento. Mas isso me fez abrir a mente. Falei, cara, e se eu considerar 2 meses de onboarding? 2 meses de... Tipo assim, e não é assim, estar ao lado da pessoa todo o tempo, vamos, não. É enxergar essa pessoa como uma novata da minha empresa por 2 meses. Perfeito. Até que ela entenda realmente o que está acontecendo, né?
Então, o nosso onboard hoje das empresas, ele é muito bem feito. A gente tem um treinamento, mostrar os valores Manual da de boa empresa. prática. Tudo isso a gente mostra. Sim. Os planos da empresa, para onde a empresa quer ir. Sim. A gente mostra tudo isso. Isso é questão, só te interrompendo, isso é questão de o óbvio tem que ser dito. Exatamente. Você tem que dizer para essa pessoa o básico. É o primeiro dia, na minha concepção, é o básico. O que é o básico? O que ela pode e o que ela não pode lá dentro. Como ela deve se vestir, como que tem que ser a postura dela, o que você espera dela. É o básico. Você não pode esperar dela, falar para ela que ela não pode comer na frente do computador, por exemplo. É uma regra idiota, que tem ou não na empresa, tem empresa que não tem problema. Mas tem que ser dito. É o básico. Se você espera que ela não faça, você tem que deixar claro, porque o óbvio para ela pode ser diferente do seu óbvio. Né? Então, o básico primeiro e depois o onboard, ele vai seguindo. Mais técnico, né? Isso. Aí já entra uma outra parte, que é a parte mais técnica. A parte mais técnica, exatamente. Mas essa pessoa tem que ser acompanhada por um tempo, porque cada um tem uma bagagem, é o que você falou. Perfeito. Às vezes, para mim, é normal comer na frente do computador. É. Mas na minha empresa eu não aceito, por quê? E tudo é bagagem. Porque um colaborador meu um dia derramou água em cima do teclado e queimou o teclado. E aí agora eu não aceito mais que comam em frente ao computador, porque eu não quero que aconteça isso mais. Isso. Então, mas isso tem que ser falado. Tem que ser falado, tem que deixar claro. Tem que deixar claro. Sabe, até vou falar, a Unilever mesmo, ela tem uma das regras básicas dela lá, é que dentro da fábrica você não pode falar no celular andando. Isso tem, a maioria das multinacionais tem isso. E eles perceberam que as pessoas tropeçam e caem. Elas se machucam fazendo isso. Sabe? Porque a maioria das pessoas vai olhar e fala assim, nossa, que bobeira, a gente faz isso na rua. Eles têm uma preocupação tão grande com o colaborador, com tudo, que isso faz parte das regras básicas dele. E dá advertência, viu? E dá advertência. Então pensa, é claro que uma Unilever da vida ela tem mais de 100 anos. Então o ajuste dela é muito mais fino que uma empresa pequena, uma empresa que está começando agora. Você tem que começar do básico bem feito. A sua empresa tem até 10 colaboradores. O básico bem feito, perfeito. Você vai fazer o básico bem feito por 3 meses. Faz o mesmo que, não tenho, as pessoas já estão aqui há 10 anos, mas dá para você mudar a cultura dela. Dá para mudar, dá para você fazer. E quem não quiser se adaptar, infelizmente, tá tudo bem. Ou se você quer tolerar sim, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, não tem... E falando sobre essa parte que você falou das pessoas se adaptarem ou não à cultura, né? Delas entrarem ou não na cultura. Tem pessoas que estão há 10 anos dentro da empresa. E essa pessoa ajudou você a desenhar a cultura da empresa. Perfeito. Então é difícil você chegar nela e impor se você não tiver muito certo. Você falou, a partir de agora vai ser assim. Cara, toda mudança ela é abrupta. Sim. Vai ser muito complexo no começo. Né? No começo vai gerar um pequeno caos ali até todo mundo entender. Sim. Mas se você tiver o pulso firme, aquilo daqui a um ano vai fazer muito sentido. Muita diferença. E aquilo tem que ser verdade para você. Exatamente. Porque não pode ser só no papel, porque senão você não vai conseguir implantar. Não tem como. Se for só escrito no papel e você não viver aquilo, você não vai conseguir. Um dos mentorados meu é um restaurante que tem 37 anos. E nós estamos fazendo uma mudança de adaptação cultural agora. Olha que legal. Você deu um exemplo da Unilever. Já falou o nome, vamos seguir nela. Isso, depois a gente coloca lá os apoiadores. Os royalties lá também. Né? Mas olha que legal, cara. A maioria, isso é um senso comum. Sim. Até então era assim, isso vai mudar. E tá mudando. Cultura é só para empresa grande. Só que eu te falo uma coisa, essas empresas só são gigantes porque elas falam de cultura desde o primeiro dia. Perfeito. Então, se você não estabelece cultura desde o primeiro dia, pode ter certeza que você vai ter mais dificuldade lá na frente. Ela fala de cultura desde o início e isso que fez ela chegar onde ela chegou. Porque ela atraiu as pessoas certas, a visão estava muito clara, ela tinha o código de cultura dela muito bem alinhado. E isso tudo, quando casa, o crescimento é certo, porque você atrai as pessoas certas, você retém as pessoas certas e a visão está muito clara. Então, vira uma locomotiva. Vira uma locomotiva. E isso é fundamental, principalmente na mudança comportamental das novas gerações. Eles trocam de emprego igual trocam de roupa. É isso aí. Você não acha mais pessoas mais novas que estão há 5 anos numa empresa, 3 anos numa empresa. Não existe. Agora, se você tiver uma cultura forte, a chance de você reter esses talentos, reter essas pessoas, é muito maior. Tanto a cultura quanto visão. Eu vejo que a nova geração, anterior à minha, até a minha tem um pouco disso, a nossa tem um pouco disso,
mas a nova geração está muito mais forte. Eles querem sempre novos desafios. Perfeito. Se eles não conseguem ficar um ano no mesmo cargo fazendo a mesma função. Então, se você não tem desenhado também como que a sua empresa vai crescer, Escalar, escalonar. se ele não enxergar o próximo passo, eu até estava conversando esses dias, teve uma palestra aqui de uma empresa grande, e aí o palestrante falou que ele foi fazer uma entrevista com um candidato, Sim. na parte de consultor, para ser consultor de venda, de software. E aí, a primeira pergunta do candidato é, depois desse meu cargo, qual que é o próximo cargo? Perfeito. O cara olhou para ele e falou assim, cara, não tem como te contratar. Você já está pensando no próximo cargo. Nem fez a primeira. Então, é isso, cara, é a falta. Um pouco é da nova geração, mas um pouco eles vão ter que se adaptar. Adaptação. Porque não tem como eu, em um ano, virar um especialista e virar supervisor, gestor e ganhar muito dinheiro. Isso não existe. Não existe. Né? E a internet atrapalhou muito isso. Uhum. Porque acontece lá, de 1 em 10 bilhões na internet, de um estourar, ganhar muito rede dinheiro. Social, né? Em tudo, YouTube, enfim. E acontece, mas é raríssimo, gente. É raríssimo. A nova geração, às vezes, coloca aquilo como referência. Exatamente. Mas é raríssimo. É raro. É igual um jogador de futebol estourar. Eu acho que a chance é até menor. Exatamente. Eu acho. Muito menor. Eu acho que é até menor. Muito menor. Então, isso depende muito. Agora, Mauro, conta para nós uma coisa. Como implantar uma cultura forte e eficiente? Assim, eu vou dar aqui umas diretrizes, eu tenho um método para isso, claro, né? Para tanto a pessoa, ou ela acompanha o método e ela vai conseguir ter uma cultura bem estabelecida, e tem uma segunda opção que seria eu ir lá e ajudar ela a 4 mãos. Perfeito. Mas por que eu criei essa primeira forma, né, da pessoa seguir um método? Porque em empresas menores, não adianta a gente chegar, como você falou, não adianta eu desenhar lá um mundo perfeito do dia para a noite para essa pessoa estabelecer. Uhum. São pequenas diretrizes que, se ela seguir muito bem, com certeza o negócio dela vai mudar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente conversou. Anota aí, ó. Dá uma pausa aí, anota aí. Primeira coisa. Qual que é a sua visão como dono do negócio? Eu tenho uma hamburgueria. O que eu quero para daqui 5 anos para minha hamburgueria? Como que eu imagino ela? Eu quero ter mais uma unidade? Eu quero faturar 200 mil, 500 mil? Quero virar uma rede? O que eu quero? Quero franquear. E aí, fazendo só um parênteses aqui, tudo que você quer, alguém já conquistou. Essa é a importância de ter um mentor. Eu falo que o mentor serve para a pessoa dar cabeçada em travesseiro em vez de dar na parede. Perfeito. Perfeito. Não vai doer tanto. Não vai doer tanto. Né? E você pode dar um monte que não vai machucar, porque tem alguém ali te amparando. Exatamente. O mentor não vai deixar você se afogar. Sim. Você começou a afundar, ele te puxa. Fala, opa, aí não, vem pra cá. Então, quando você tem uma visão muito clara de onde você quer chegar, isso transborda na empresa. As pessoas começam a enxergar isso dentro do negócio. Então, esse para mim é o primeiro ponto e tem que estar muito claro para o dono da empresa, tá? Perfeito. Segundo ponto, desenhe os valores do seu negócio. O que eu aceito, o que eu não aceito, e ali dentro desses valores, siga como lei. Uma vez pré-estabelecido, você não precisa colocar lá. Exatamente, mas se você colocou, segue aquilo a ferro e fogo. Porque se você não fizer isso, eu falo que valores ele é um círculo, né? Uhum. Você delimita ali o que pode e o que não pode fazer. A partir do momento que alguém pisou fora e você não deu o devido valor àquilo ali, o seu círculo aumenta. Perfeito. Né? Então, ter valores tem consequência, mas não ter também tem consequências. Vai criar uma cultura de uma forma ou de outra. Exatamente. E aí, o que eu faço para eu consolidar esses valores e ter costumes ali que a minha empresa ela vá prosperar da forma que eu quero? Então, primeiro passo, visão. Segundo passo, desenhar os valores. Terceiro passo, eu tenho que criar rituais para reforçar esses valores. De forma intencional. Tá? Então, eu tenho lá, vamos puxar para o lado do restaurante. Eu tenho 5 garçons, 2 garçons no meu restaurante. Uhum. Como que eu quero que eles se comportem? Eu faço ali, eu estabeleço o que eu quero. Crio as regras ali, para eles se comportarem. Como que eu reforço isso? Eu crio rituais semanais que seja com eles. Perfeito. Toda segunda-feira a gente vai sentar e trocar ali as boas práticas. O que foi feito de bom? O que eu observei que não foi legal? Tem que melhorar. E aí, gente, você tem que pedir maturidade para as pessoas. Conversa de adulto. Né? Quando a pessoa chegar, você colocar um ponto, que é outro pilar que eu coloco também dentro do método, é como dar feedback.
As pessoas acreditam que feedback fala para mim os tipos de feedback. Técnicas ou a maneira de dar o feedback? Feedback, a maneira de dar o feedback. Quais tipos que existem? Existem vários. Eu gosto da técnica sanduíche. Eu te falo que não é legal. Não Olha é que legal. louco. Tô Por aprendendo. quê? Eu aprendi isso numa palestra de um cara da Netflix. Ele falou, feedbacks você tem 2. Sim. O primeiro, positivo. Eu chego e te elogio por alguma Boa. coisa que você fez. E o segundo, construtivo. Construtivo. Isso aí, por que eles inventaram a técnica sanduíche? É o morde a sopra. Morde a sopra. É quando você assume que você não está lidando com adulto. A pessoa não tem a capacidade de ouvir o que eu tenho para falar para ela. E o que é o feedback construtivo? Vocês devem ter sentido falta do negativo aí, né? Sim. Porque não existe. O que é um feedback negativo? Eu chegar e te xingar? É. O que é o construtivo? Sim. É eu ver uma atitude que o Júnior teve, sim, chegar para conversar com ele e falar, cara, essa atitude aqui, se você mudar, você vai conseguir fazer melhor. Ou isso aqui que você fez, as pessoas vão te olhar de uma forma ruim. Faz desse jeito que é melhor. É implementar, é falar sobre feedback. Isso é cultura. Todo mundo tem que ter um feedback horizontal dentro da empresa, não vertical. Então, mesmo que seja um colaborador da operação, ele tem que ter a liberdade. Isso. O que é esse horizontal? É de igual para igual. Não tem, por exemplo... Não de cima para baixo. Vou te dar um exemplo dessa palestra que eu fui do Samir da Netflix. Ele falou que quando ele entrou lá na Netflix, ele teve uma conversa com um dos diretores globais. Sim. Primeira coisa que o cara perguntou para ele. O que a gente tem para melhorar aqui na Netflix? Aí deu aquela sabonetada. Não, eu acho que a empresa é muito boa, que a gente não tem muito para melhorar, mas é só uns ajustes. Ele falou assim, então não preciso de você aqui. Aí ele explicou para ele, aqui a gente tem feedbacks horizontais. Se você tiver alguma coisa para falar comigo, com o presidente da empresa, com o vice-presidente, é só você escrever um e-mail. De igual para igual. E isso aconteceu. Passado um ano lá que ele estava lá, ele assistiu uma reunião global, sim, viu uma coisa que um dos VPs falaram lá, sim, e ele teve uma ideia para melhorar aquilo. Aí ele foi e chegou na superior dele direta. Olha, eu preciso falar, vamos mandar isso aqui para ele, eu te mando um texto, você vai. Ela falou assim, por que você está falando para mim? Você tem que falar com ele. Direto. Você não tem o e-mail dele? Tem lá no nosso né? Enfim, lá no site tem o e-mail dele, é só você entrar lá e mandar. Ele foi e mandou. Passado 2 minutos, o cara ligou para ele. Você tem um minutinho pra gente conversar? Perfeito. Fizeram uma call, o cara com a caneta na mão. Isso é cultura. Você tá mostrando que todo mundo tem voz dentro do negócio. Tem valor. Tem valor e tem voz. Você vai ser ouvido. Então isso tem que ser também falado todos os dias. Isso. E tem que ser trabalhado todos os dias. Traduzindo para o nosso segmento, por exemplo, a moça que limpa o chão e limpa os banheiros do restaurante, o que ela tem para falar é importante. Com certeza. É isso. Às vezes ela tem uma maneira de fazer aquilo que vai melhorar o processo, você vai economizar, vai acelerar. Estou dando o exemplo dela porque às vezes as pessoas olham as pessoas da limpeza como não dão tanto valor assim. Mas para mim, no restaurante, é uma das pessoas mais valiosas que tem. Por quê? Se o restaurante não transmitir limpeza, você desiste. Porque se a pessoa imagina que quando ela chega está sujo, o que vai ter dentro da cozinha? Então todos são muito importantes. Aí você pega um auxiliar de cozinha que ele percebeu que está demorando demais para montar tal prato, aí ele chega no chefe, que eu sei que tem isso aí no ramo de vocês, o chefe é o Deus, ninguém pode falar com ele. Sim. Já ouvi falar isso, né? Que a pessoa... É muito real. É o ego, muito real. O ego não transborda. só o chefe, mas o empresário. Também. O empresário, ele cria uma verdade absoluta. Que ele não aceita ninguém falar. Ele não sobre receita, sobre como fazer. Aquilo tá tão enraizado que ele não aceita a mudança, não tá preparado para essa mudança. E talvez a pessoa que tá ali, menino de 19, 20 anos, ele tá fazendo uma faculdade, ele viu algo na faculdade que dá para implementar ali e vai melhorar teu processo. Perfeito. Só que se não tem essa cultura horizontal, estabelecida, horizontal, na hora que ele for falar isso com um cara que tem um cargo maior que ele, vai falar, filho, deixa fora. Isso. E aí qual que é o papel do dono nesse momento? É chegar, chamar todo mundo, falar, você vai escutar, você pode não implementar, não tem problema nenhum. Mas você tem que escutar, você tem que respeitar. E se for bom, vamos. Porque a gente tem que fazer o melhor pro negócio. Perfeito. E aí que eu te falei da parte do feedback, sim. Ele tem que ser conversado, porque o feedback sanduíche, ele é exatamente isso. Você não quer... Você não quer indispor com a pessoa, você tem que falar e agradar. Falando dessa forma, ouvindo dessa forma, aprendi mais uma, você consegue fazer de forma horizontal e de forma
delicada. O que é delicada no sentido? Sensível, com sensibilidade. Isso, a palavra é essa, sensibilidade. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir tudo, o cano reto que a gente chama. Às vezes a pessoa, emocionalmente, ela não está preparada para isso. Que calhou. Com a sensibilidade. Nesse mesmo dia, no final, abriu lá nessa palestra que eu estava lá, abriu para perguntas. Sim. Primeira pergunta que veio. E quando eu vou dar um feedback para alguém que não recebe bem feedback? Olha que loucura. Olha que legal. O Samir falou o seguinte, você vai chamar a pessoa para dar um feedback do dia a dia, você vai começar a falar, ela vai começar, não, mas eu não faço, não, mas é isso, não, mas é isso. Você para na hora, às vezes a pessoa até meio rude, né, na hora ali, começa a gritar, você para na hora, obrigado, sai. Passado um dia, 2, uma semana, você chama ela de novo. Tudo bem? Posso te dar um feedback? Senta aqui. O meu feedback hoje para você é que você não recebe bem feedbacks. Olha só. Esse é o meu feedback para você. Não recebe E bem. Pessoal, por que eu falo que isso tem que estar na cultura? A pessoa que não quer ouvir outras pessoas para melhorar, ela não vai melhorar. Essa é a única forma que você tem de crescer. É a questão da humildade. É isso. Se você não ouvir... Porque, cara, todo mundo tem uma visão assim, ó. Sim. Ninguém tem a visão 360. Se você for nas minhas empresas, você vai ter coisa para falar, mesmo você não entendendo nada. Você vai ter coisas para falar que eu não tenho bagagem naquilo. E por que eu falo muito de inovação e eu consigo caminhar bem também nesse tema? Porque eu ando muito, eu vejo muita coisa. Uhum. E às vezes eu vejo coisas em um restaurante que eu consigo implementar na minha empresa de auditoria. Exatamente. Sei lá, uma coisa de atendimento. Hospitalidade. Enfim, perfeito. Tudo isso agrega na bagagem do empresário. Então, um empresário que é tapado... A palavra né? é essa. É o tampão de cavalo tampão mesmo. De cavalo. Ele não vai atrair pessoas boas, ele não aceita as pessoas falarem. E o que acontece? Cultura do negócio dele é essa. Negócio é essa, exatamente. Ninguém aceita ouvir ninguém. Isso. O cara que está num cargo maior já acha que é o Deus da empresa. O que ele fala é lei. E você tem que abrir o olho. Se você for esse cara, cabeça fechada, senta um tempinho no seu sofá sozinho, coloca uma música sobre isso. E pensa o quanto isso tá te atrapalhando. E pensa, às vezes, para o empresário, ele ganhou dinheiro dessa forma. E tá tudo bem, até aqui. Uhum. Porém, o mundo está mudando numa velocidade que tá difícil para a gente acompanhar. E as gerações estão mudando, as ideias estão mudando. No nosso segmento vem coisa nova todos os dias, toda hora, a todo momento. E essas atitudes, ela é fundamental. Não é para você crescer, é para você se manter no mercado. Exatamente. Não é o mínimo. É o mínimo para você se manter no mercado. Falando o que você tem hoje. Para você se manter, você precisa implantar uma cultura forte. E vigiar. E vigiar, que é hoje a função de gestão do dono de restaurante. Uma das grandes dificuldades do dono de restaurante, porque ele acredita muitas das vezes que se ele não estiver lá, nada funciona. Isso também é cultural. E essa sensibilidade, né, voltando até na parte do feedback, dele manter o negócio dele saudável, tem que ser muito sensível no começo, porque você está implementando uma nova forma de conversa entre as pessoas. Então, a primeira vez, a pessoa vai ficar meio receosa, a segunda vez de novo, mas você sempre tem que estar, para você estimular o feedback, você tem que estar pedindo feedback. Perfeito. Então, eu sou o dono do negócio, eu chego lá na cozinha e falo, me fala aí o que tem que melhorar, ferramental, ingrediente, me fala aí. Eu costumo dizer isso na operação que eu tenho, que eu sou um colega de trabalho, não me trata diferente. Porque senão já cria aquela... Cria a resistência, assim, eu não vou falar porque ele não vai aceitar, não, porque ele sabe muito de determinado... Não sei nada, na verdade é essa. O empresário ele tem que ter enraizado porque ele não sabe nada. Ele vai ser um direcionador, ele vai ser ele que está ali no direcionamento da empresa, mas ele tem que aprender todo dia. Todo dia ter humildade para ouvir as pessoas. Isso entra na cultura. Né? Isso aí você transmite para as pessoas. E quando entra alguém que não está disposto a aprender dentro do seu negócio, você enxerga aquilo, um feedback, 2, 3. Não mudou, gente? Convida. Sinto muito. Convida para o mercado. Convida para o mercado. Disponibiliza aquele profissional maravilhoso para o mercado. Porque se esse cara não está disposto a seguir as diretrizes da sua empresa, sabe o que acontece? Cara, essa frase é milenar. A laranjinha podre contamina o restante. Isso acontece. Mas no nosso segmento, isso é uma realidade. Sabe aquela laranja que você esquece no meio das outras? O que acontece com as outras? Apodrece tudo. Não é ela que fica boa, é as outras que ficam ruins. E começa a contaminar. Agora, quando a cultura é muito forte, sabe o que acontece? As pessoas vão lá, tiram essa laranja e jogam fora. Exatamente. Essa pessoa não consegue. Exatamente. As próprias pessoas, se a cultura for muito bem enraizada,
as próprias pessoas vão falar, não vão querer aquela pessoa. Ela vai se sentir isolada na empresa. E ela vai sair. E, cara, é tanto comportamento, com o tempo você vai entendendo isso. Pessoas que reclamam demais. Sim. Você começa a falar que não aceita, as pessoas vão se segurando. Sim. Quando ela fala, as outras pessoas já olham meio torto e falam, opa, isso aqui não faz parte. Faz parte, Então é cuidar do ambiente mesmo, sabe? Cultura é isso, é cuidar do ambiente, cuidar dos comportamentos, Sim. chamar atenção quando tem que chamar, Sim. sabe? Por isso que eu falo que no começo você tem que ser muito sensível mesmo para fazer a pessoa entender que você não tá falando mal dela. É da Você atitude. tá falando mal de uma atitude que, se ela mudar, tá tudo perfeito. E não define ela, essa sensibilidade, até com o filho, né? Exato. Leva É pra isso, vida. é isso. Até com o filho. E aí, falando sobre feedback, nós entramos até agora em questão de conversas difíceis. Exatamente. Como isso é importante para não desandar a cultura. Não só cultura, como convívio no geral, né? Eu costumo falar que são as conversas difíceis que deixam os dias fáceis. Perfeito. Para mim, essa frase ela é muito verdadeira. Perfeito. Ela evita problemas enormes. Exato. Vamos dar um exemplo prático? Vamos dar um exemplo prático. Chegou a atendente e a caixa tá lá fechando. Essa atendente, principalmente com mulher, que a mulher ela é mais sensível, ela sempre se preocupa com o como, com os porquês. Se essa atendente passar e não der bom dia para ela, por exemplo, tô colocando um cenário catastrófico, tá? Essa menina vai falar, nossa, mas por que ela não me deu bom dia? Por que ela tá de Será cara que eu fiz virada alguma pra mim? coisa? Será que eu fiz alguma Será que ela não coisa? gosta de mim? Isso. E aí, na verdade, não foi um problema. Ela passou, às vezes, despercebida, passou reto, tinha acabado de brigar com o namorado, passou reto e foi trocar de roupa. Aí ela já achou aqui que teve um problema. Automaticamente, a hora que essa pessoa voltou, ela já colocou um copo mais ríspido na frente. Aí a outra menina que não sabe o que fez, falou assim, nossa, por que ela tá me tratando tão mal assim? Credo. Que grossa, não fiz nada. E aí elas começam a ter uma rixa uma com a outra e automaticamente o que as pessoas precisam? Elas precisam que outras pessoas concordem com ela. Então ela vai falar para outra pessoa que é o aliado dela. Você viu como que aquela menina lá tá chegando atrasada, não tá colocando uniforme, não tá fazendo as coisas. Aí a outra vai falar para outra. E isso vai um probleminha Vira um câncer, né, da empresa. Que o líder tem como obrigação ver o que está acontecendo, porque dá para ver, Uhum. dá para ver a atitude de uma com a outra. Você vai perceber que elas estão de cara fechada, que a atitude mudou. Se nesse dia o líder chega, senta com as duas, o que aconteceu? Vamos entender o que está acontecendo? Vamos conversar? E resolve o problema? Problema resolvido. Agora, o auge seria o quê, né? O que é o auge da cultura numa empresa? É essas duas pessoas mesmo, né? A que passou reto não percebeu. Não percebeu. Ela veio, bateu o copo aqui, por exemplo. Ou a outra veio e bateu o copo. É a que não percebeu e viu alguma coisa estranha e fala assim, ó, peraí. Vamos resolver. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa pra você? Ó, você passou aqui e não me deu bom dia. Perdão. Nossa, hoje eu briguei com meu namorado. A minha mãe tá me xingando. Eu passei cega aqui, amiga. Desculpa. Acabou um problema que poderia durar 2 anos dentro do seu negócio. Nós conhecemos histórias de restaurantes aí de briga, realmente, chegou nos finalmente. Por quê? Por causa de uma atitude pequena. Às vezes é um esbarrão que um deu no outro, num dia que o cara tava com a cabeça cheia. Exatamente. Esse que esbarrou nem viu, só que o outro já olha pra ele como inimigo. Sim, exatamente. Então é essa maturidade que eu tô falando, que a cultura, com a parte de feedback muito bem implementada, estabelecida, ela elimina 99% dos problemas do negócio. Não vai deixar de acontecer, tá? É nós que nos tornamos mais fortes, não é os problemas que deixam de existir. Exatamente. Isso é muito importante, os problemas vão existir. Nós vamos aumentando a caixa de ferramentas, vamos aumentando as ferramentas e criando, implantando, não aceitando, que faz com que um problema já resolva o probleminha ali na raiz. E chega ao auge, que é onde eles mesmos, entre eles, já resolvem o problema. E sabe uma coisa que me bloqueava muito, cara? Até falando de cultura e dessa parte de feedback. Por eu ver negócios que os líderes ou os donos mesmo da empresa achavam impossível fazer isso, porque o ambiente deles já estava muito contaminado, Sim. Eu acreditava que era difícil. Sim. E eu começava a me contaminar. Sim. Aí o que eu parei, cara? Assim, isso estudando muito, vendo muita gente dessa área falando. Cara, eu sei o que tem que fazer para dar certo. Se você quer replicar no seu negócio, bem. Se não quer, cara, continua você aí. Tá tudo bem. Eu sei que se fizer, dá certo. Sim. Vai ser meio complicado no começo? Com certeza, toda mudança, ela gera desorganização no começo.
Sim. Porque tá todo mundo acostumado a fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, E leva tempo. forma. E o nosso cérebro não foi feito para mudança. Sim. Né? Imagina uma pessoa que está 30, 40 anos acostumada a fazer uma coisa. Ou ela vai demorar um pouco para se adaptar, ou ela não vai se adaptar. E aí você, enquanto dono do negócio, que vai ter que pôr um ponto final nessa história. Perfeito. Né? Ó, você não se adaptou, já faz meses que a gente está tentando, você teve... E outra, quando for dar feedback, tem que ter fato. Não é falar, ó, eu já vi você brigando 2 vezes. Chega com fato, olha, Sim. Tal dia, era Tal logo hora. Em seguida do almoço, 1 hora, você chegou, você não cumprimentou uma pessoa. No outro dia, o garçom foi falar com você, era numa terça-feira, no turno da noite. Começa a ter dados na sua mão. Porque se você começa a jogar ao vento, vira uma conversa infinita. Vira fofoca. E vira uma conversa infinita. Você pode fazer isso com um bloco de notas do seu celular. Anota. Na hora. Porque às vezes você está de cabeça quente por um problema financeiro, por exemplo. E se você for falar na hora, você vai falar de forma ríspida e isso não é um feedback bem dado. Isso não vai gerar resultado. Muito pelo contrário, Perfeito. A pessoa vai ficar ainda mais insatisfeita com tudo que está acontecendo. Então, anota. E às vezes, no mesmo dia, se for uma coisa séria, no mesmo dia, senta com uma pessoa, conversa com calma, seja clara. Né? O fale o óbvio é fundamental. E voltando à frase lá aqui, para a gente encaminhar isso aqui para um final bacana, cuide da cultura da sua empresa da mesma forma que você cuida do caixa. Eu já vi muita empresa fechando que dava lucro por briga de sócio. Por briga de sócio com o gestor, e aí o dono da empresa desanimou do negócio. Exatamente. Por quê? Porque não tinha uma cultura estabelecida. Perfeito. Se você não tiver isso, a chance do seu negócio dar certo é 90% menor. Isso entra num assunto interessantíssimo, tá? Para o seu sócio também não é óbvio. É muito importante isso. Perfeito. Esse alinhamento de expectativa entre os sócios é fundamental, porque se você não tiver alinhado com o seu sócio, você não vai conseguir transmitir isso para os seus colaboradores. Porque se eu chego, falo que as bandejas, os copos devem ficar aqui, e o Mauro, que é meu sócio, chega e fala que quer ficar ali, automaticamente eles já vão entender que está desorganizado. Está desorganizado. Então, é fundamental que os sócios se alinhem primeiro para poder passar esse alinhamento cultural para os colaboradores. Você quer um exemplo ótimo disso aí que você falou? Vai ter uma reunião da empresa inteira, um sócio fala uma coisa, o outro vem... Contradiz. Os sócios começam a meio que discutir no meio de uma reunião. Acabou. Você vai ter reunião com a equipe, por mais absurdo que seja uma coisa que o seu sócio fale, guarda... e fala depois. Perfeito. Isso serve pra vida e relacionamento. Qualquer coisa, senão isso aí você é uma estimula. dica de $1 milhão. É o que você falou, você mesmo mostra que você está desalinhado com o seu sócio. O que a sua equipe vai pensar disso? Exatamente. Vai virar um hábito. Vai virar um hábito. As pessoas se discordarem. E outra, vai dividir a equipe. Exatamente. Vai dividir a equipe. Concorda com o outro, concorda com o outro, acabou a empresa. Acabou a empresa. Acabou a empresa. Começaram a andar em direções separadas, a empresa desalinhou. É isso aí. Bom, Mauro, faz só um resumo pra gente, que nós falamos tanta coisa assim que assistir esse podcast com caneta lápis e papel e caneta na mão, porque é uma aula. O Mauro deu uma aula aqui pra gente de cultura empresarial. Faz só um resumo pra gente finalizar Vamos em lá. grande estilo aqui. Pessoal, se vocês querem começar a implementar cultura na sua empresa, eu vou dar alguns pontos para você começar essa semana já, tá? Primeira coisa, se você é sozinho ou se você tem sócios, junte os sócios ou você sozinho, crie a visão do seu negócio para daqui 5 anos. O que eu quero com esse negócio? E tem que ser verdadeiro, é o que você consegue enxergar. Se deu muito gelo na barriga e deu medo, não é essa a visão. Ela dá um pouco de medo, mas ela dá confiança. O que é confiança? Não é ausência de medo. A confiança, ela vai mesmo com medo. Isso é confiança. Não existe confiança sem medo. Não existe sem o outro. Mas se você não consegue enxergar daqui 5 anos do jeito que você está mirabolando, não é essa a visão. Tem que ser uma visão clara, que você fala, cara, aqui mesmo, esse é meu alvo. Escreve isso, tá? Para você e depois para você passar para a equipe o que é. Segundo, crie os valores da sua empresa, gente. O que você aceita, o que você não aceita. E seja muito cuidadoso ao fazer isso. Porque se você não seguir isso como lei, isso vai acabar virando uma chacota na sua empresa. Então escreva o que você está disposto a cumprir. Tá? Se eu não estou disposto a cumprir, eu não escrevo. Se eu não vou ser o exemplo disso, os valores têm que ser a essência do dono. Isso que vai nortear as pessoas a fazerem o que elas fazem. Se o dono é um cara estressado,
a empresa automaticamente as pessoas vão ser estressadas também. Porque se eu trato trabalho vai ser no mesmo nível. Se eu trato as pessoas mal, isso virou cultura na minha empresa, as pessoas só fazem o que eu faço. Ponto. É igual o filho. O filho é um espelho do pai. Perfeito. O funcionário é um espelho dos líderes, né? Então, se você faz só só trata as pessoas mal, só grito, as pessoas vão fazer o mesmo dentro do seu negócio. Então, desenhe o que você está disposto a cumprir nos valores da sua empresa. Para que siga esses valores e você reforce isso, crie rituais. Então, vamos lá. Ó. Visão. Desenhei os valores da minha empresa, o que eu aceito e o que eu não aceito. Para eu reforçar isso aqui, eu crio rituais, tá? E dentro desses rituais, para mim, o mais importante é você reforçar o feedback das pessoas. Então, pelo menos uma vez por semana, você tem que sentar individualmente com cada colaborador. Isso. Eu tenho 30, você tem um gestor. Esse gestor direto, sei lá, na cozinha tem 5 pessoas e um líder da cozinha. Esse líder tem que aprender a dar feedback e receber feedback da equipe. O dono tem que sentar com esse líder para dar feedback, colher feedback desse líder. Então, crie essa rotina, esse ritual para reforçar esses valores e para que as pessoas entendam que você dar um feedback construtivo não é xingar a pessoa. É porque você quer o bem dela e automaticamente o bem da empresa. Isso tem que ser explicado, gente. Porque tem lares que não tem isso. Exatamente. Tem lares que o pai vai chamar a atenção do filho com a cinta na mão e a criança aprendeu assim, ela leva isso para a vida adulta. Isso agora, reflete em todas as atitudes dela, a bagagem que ela traz. Quando ela aprende que o feedback é para ela crescer, isso aí não é do dia para a noite, quando ela entender isso muda a vida dela. Isso que eu acho mais bonito, cara. Perfeito. Você transforma a vida da pessoa de acordo com a maneira que você trata ela dentro do seu negócio. Todos os contextos. Perfeito. Eu estava até dando um exemplo esses dias sobre rituais. Toda família tem um ritual de almoço na casa da avó, ou na própria casa, macarronada do domingo, a pizza da quarta. Você pode ver, juntou família, o avô, vários tios, sobrinhos. O que acontece no almoço de família grande? Briga. Então, às vezes, um ritual que foi feito para celebrar, ele acaba sendo ruim. O que eu levo isso para dentro do negócio? Aquela reunião mensal que você só xinga todo mundo. É isso, todo mundo tá errado. Todo mundo tá errado. Todo mundo tá errado. Esse ritual não é saudável pro seu negócio, assim como esse almoço de família lá é prejudicial. Eu vi um vídeo desses dias, um líder falando que a equipe dele era tudo cavalo pangaré. Beleza. Se a equipe dele é cavalo pangaré, quem que ele é? Ele é o pangarezão. Pangarezão. Ele é o líder pangarezão. Pangarezão. Então, cuide desses rituais. Né? Tem que ter ritual, mas aí o ritual do feedback, você mostrar para a pessoa que é construtivo, que você está falando, o jeito de falar conta muito. Como o Júnior falou muito bem aqui. Se você está num dia estressado, não é o dia de dar feedback para ninguém. Fica quietinho no seu canto, sabe? Vai para sua casa, no outro dia você voltou melhor. Acabou. Vai lá que você vai transmitir outra energia para a pessoa. Exatamente. Então, cuida desses pilares que eu falei para vocês. Valores, visão, valores, rituais. E dentro dos rituais, você colocar os feedbacks e explicando para as pessoas o que é. Eu acho que se você fizer esse primeiro passo aqui, eu tenho certeza que o seu negócio vai transformar. Tenho certeza absoluta. Não, maravilha. Aqui, muito obrigado, tá? Foi muito positivo. Passa o seu Instagram pro pessoal, o pessoal te encontrar. @MauroBalbino_. Pode procurar lá, me seguir. Se quiser mandar alguma pergunta, eu interajo lá com vocês no direct. Quem tiver interesse em implantar a cultura a 4 mãos, o Mauro é especialista, eu tenho certeza que ele vai... E já que eu vou lançar o método. E quem tiver me seguindo vai ter um desconto especial nesse método, tá? Maravilha. E eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um cupom pros mentorados do Júnior, ou seguidores, na verdade. Quem for seguidor... Quando eu lançar o método, eu vou te chamar e você vai colocar no seu Instagram. Perfeito. Ela vai ter não sei quantos %, mas vai ser vale bacana. ouro, tá? Vale ouro. É isso. Não sei quantos %. Mas vai ser grande o desconto. Vai ser grande o desconto. Pessoal, que conteúdo, hein? Ó, você que tem aquela história, sabe aquela história que tem aquele colaborador que deu algum problema ou alguma coisa, compartilha isso com ele. Compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, porque é muito valioso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!